Estamos aqui com o deputado federal Edivaldo Vieira, do PT, né, que é relator da Comissão da Crise Hídrica na Câmara dos Deputados, e veio conversar com a gente aqui da TV Caparaó um pouquinho sobre conjuntura estadual, a conjuntura federal, toda essa crise política que o Brasil vive, né, essa questão de às vezes, muita confusão em Brasília, momento de tensão. Como é que está Brasília, deputado? Brasília, a gente vê pela televisão, pela grande imprensa, que ele parece que está pegando fogo, né? Olha, nós estamos vivendo uma grave crise política. O que acontece é que, fruto do clima das últimas eleições presidenciais, um clima extremamente polarizado, que dividiu o país, o Congresso que foi eleito foi um Congresso onde o PT e seus aliados diminuíram de tamanho, a oposição cresceu, né, com um discurso muito raivoso de grande enfrentamento. Então esse é o clima que chegou para a posse do Congresso, em fevereiro, mas agravou com a situação econômica do país, um momento de necessidade de ajustes, são medidas que não são simpáticas frente à população. A presidenta perdeu capital político, é natural acontecer isso com todo governante que tem que implementar medidas duras, e quando ela perdeu força política, a crise política se agravou, nós vivemos então uma crise de sustentação política no Congresso. Isso vai influenciando em todo o país, né? Então a população acompanha pelos noticiários, pela TV Câmara, um ambiente em Brasília, um ambiente de fortíssimo embate entre as forças de oposição e o PT e os seus aliados neste momento, o que dificulta também para o país tomar as decisões que são necessárias, porque tudo está dentro do viés político. Graças a Deus, apesar de estarmos ainda na crise, mas ela está sendo dissipada. Quando a presidenta convocou o vice-presidente Michel Temer para a função de articulador político, isso comprometeu mais o PMDB, que é um partido importante para a sustentação, e a questão política, então, tende a caminhar para uma estabilização, e isso é bom também, porque o país volta a ter uma certa normalidade no seu processo decisório. Como é que o senhor vê esse clima de ódio? Porque se criou um certo clima de ódio contra o PT, e a gente entende que nem todo mundo que é do PT tem alguma coisa a ver com irregularidades, e não foi só o PT que está envolvido em irregularidades. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, foi feito uma campanha massacrante, né? Um massacre realmente ao PT, pelos grandes meios de comunicação nesse país, né? Replicando a voz da oposição e somados a alguns erros que o partido cometeu. Isso é possível acontecer em qualquer instituição. O partido político nenhum está livre de erros, e nem qualquer instituição. As igrejas, as famílias, as empresas, nós estamos sujeitos a erros. O que não quer dizer que toda instituição esteja cometido se há algum erro. Há de se frisar também que partidos hoje que nos acusam são campeões em desvios, corrupções e escândalos, como o próprio PSDB, né, que começou a grande corrupção lá na época da aprovação da reeleição do Fernando Henrique, estampado nos jornais, a denúncia de voto a troca de R$200 mil na época, e tantos casos que envolvem esses partidos. Mas o foco é em cima do PT, isso desgastou a imagem do partido, né? Mas junto com isso tem um sentimento, aflorou na sociedade brasileira uma visão mais à direita. Tanto que a gente vê hoje a direita no país que não se manifestava, hoje se manifesta. As pessoas levantam cartazes com símbolos nazistas. Isso não era comum no Brasil. As pessoas vão para a rua condenar um programa social como o Bolsa Família, que condenam a assistência aos mais pobres, né? Assim como há manifestações racistas, homofóbicas, que estão crescendo no país. Neste momento, a gente vive características que os países desenvolvidos, a Europa e outros, vivem. A direita se fortaleceu e é mais explícita. Junto com isso, trouxe
Um ódio ao PT, porque o PT é o grande responsável por transformações que mudaram a configuração do país. Esta gente se acostumou a viver num país para as elites. O Brasil, em toda a sua história, foi um país para elites. Então, espaços como aeroportos eram espaços da elite. Espaços como universidades, faculdades, cursos de medicina, odontologia, eram espaços restritos para a elite. E essa transformação social vivida no país e o processo de inclusão social que o PT liderou mudou essa realidade. Hoje, essa gente tem que ir para os aeroportos, entrar em aviões lotados e sentar ao lado, muitas vezes, do parente da empregada doméstica da casa, que juntou um dinheirinho e está indo passear. Tá? O filho dessa elite senta num curso de medicina ao lado de um cotista, de alguém do ProUni, ou até mesmo alguém do FIES, advindo de classes populares, negros, né, que cresceram nas suas oportunidades. E isso despertou um ódio que está mais explícito. Então, não é só um ódio ao PT, é um ódio a uma mudança do perfil social do Brasil, e nesse sentido é perigoso. Então, o senhor diria que a direita é que acirrou uma briga de classes no Brasil? Hoje nós temos uma questão de classes mais presente. Ela não é tão explícita ainda, mas ela está presente nesta manifestação de ódio, né, nesta intolerância com relação ao país. E veja bem, isso não justifica erro nenhum. Tá? A questão de erros cometidos no PT, quem cometeu tem que pagar, e a justiça está aí, a Polícia Federal apura, a justiça condena, e quem errou vai pagar. Né? E é retirado dos quadros do partido. E o partido vai seguir em frente. E é claro que o PT ele está sendo chamado também a fazer uma autocrítica. Nós temos agora um congresso, eu vou participar como delegado, e vamos estar repensando o partido também nesse momento. Nós erramos em algumas estratégias. Uma delas foi na comunicação. Nós somos capazes de comunicar com a sociedade num momento em que chegamos ao poder, com um projeto de resgatar dívidas sociais, um passivo social enorme. Trouxemos uma parte do empresariado nacionalista, como Zé de Alencar, como representou Zé de Alencar na chapa do Lula, e fizemos todo esse processo de mudança social no país. Foi um projeto de sucesso. Mas nós não pensamos o depois desse momento. Porque o Brasil não vai ser eternamente um país de fazer inclusão social. Ele já fez um nível de inclusão social tão robusto que agora a gente precisa pensar, e o país de agora para frente? Né? E aí aparecem conflitos como este agora do FIES. Qual é o problema do FIES? O FIES é um programa que antes do PT ele praticamente não existia. Ele tinha 30 mil pessoas atendidas. No primeiro ano que a Dilma implantou, em 2009, chegou a 70 mil. Hoje, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6 anos depois, nós temos 2.300.000 beneficiados. Muita diferença. Qual foi o problema desse projeto? É que não se pensou que é um projeto também que ele tem que ter um limite. Ele não pode ser um projeto universal. E chegou a um nível de crescimento tão grande, tão intenso, que agora, neste momento, o governo, na hora de fazer ajustes, fazer correções, até tem distorções, tem desvios no centro do projeto, né? Em alguns lugares ele serve apenas para sustentar faculdades que não são de boa qualidade. Agora, então, está se repensando. O FIES tem que trazer um critério de melhoria da qualidade, por exemplo, e ele não vai poder ser infinito. E tem que debater com a sociedade. Como é que a gente continua avançando com a noção de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Então, pensar e dialogar com a sociedade sobre o Brasil que vem depois dessa inclusão, nós não fizemos. Foi um equívoco do PT não ter hoje esse projeto capaz de dialogar com a sociedade. O Brasil pós-inclusão social. Nós subestimamos a questão da corrupção. Tá? Nós precisamos ter feito um debate mais
claro, né? O PT precisava ter tomado decisões ainda mais rápidas e mais explícitas para não ser colocado nesse jogo onde praticamente hoje se comparou o PT aos demais, o que todos faziam, hoje a população acha que o PT faz o mesmo, ou faz até mais de ruim do que os mesmos. Então o PT errou no sentido de não dar respostas mais rápidas e mais explícitas para deixar claro para a sociedade que não tem compactuação com a corrupção, como não tem. Eu sou membro do PT e fico no PT, não saio porque eu conheço o PT por dentro, eu sei, não é um partido comprometido com corrupção, como se desenhou aí, só que não conseguiu dialogar no sentido de mostrar isso. Isso passa também, até mesmo pelas os métodos de decisões internas têm que ser revistos, quer dizer, é um partido que precisa dialogar mais com a sociedade sobre os seus princípios. Um deles é o combate à corrupção, e o PT trabalhou para isso. Antes da nossa gestão, os processos eram engavetados. O procurador do Fernando Henrique era conhecido como engavetador. Tá? Na Polícia Federal, quando um delegado começava a chegar numa pessoa grande, era removido ali, colocado na fronteira. Hoje a Polícia Federal trabalha autonomamente. Ninguém interfere, doa quem doer. E hoje é um sistema tal que nem quem tentar interferir vai conseguir mais. Isso é uma conquista. Hoje o Ministério Público Federal age com rigor, com capacidade, e esses órgãos foram capacitados. Essa delação premiada é um instituto novo que essa modernização foi capaz de trazer e está colocando muita gente poderosa na prisão. Eu não sou pessimista, eu acho que o Brasil está melhorando. Porque, gente, quando eu imaginava que homens poderosos como esses executivos dessas empresas presos são homens de alcance mundial, de poder econômico espetacular, e estão presos. Tá? Não só os políticos, gente de muito poder hoje está preso e cumprindo pena. O Brasil mudou, isso é importante comemorar. A corrupção, ela existe em todo lugar do mundo, o importante é que tenha mecanismos de controlar isso. Então, a direita acirrou, mas o PT também tem que fazer uma autocrítica, que errou principalmente na comunicação e numa resposta mais rápida e clara sobre os casos de corrupção para demarcar esse campo. Mas a gente vai reinventando o partido. Agora, falando da conjuntura estadual, como é que está o PT hoje, o PT Capixaba, o PT do Espírito Santo? Como é que está essa relação com o governo Paulo Artung? O senhor foi vice-governador, né, do Renato Casagrande, e como é que ficou essa relação agora com a mudança de governo? Olha, eu fui vice do Casagrande. Durante os 4 anos atuei incansavelmente para ajudá-lo. Não atrapalhei nada e ajudei intensamente. E trabalhei durante o tempo da pré-campanha, tá? Incidindo dentro do PT e até em nível nacional para que a gente mantivesse essa aliança. Já tínhamos um caminho, era natural que seguíssemos ali. Mas a conjuntura criou cenários impensáveis, né? Até certo momento. O ex-governador, a quem eu respeito também, Paulo Artung, que tinha deixado um grande legado, que fez o processo da eleição do Casagrande, né, e comigo junto, se tornou candidato pelo PMDB, um parceiro nacional do PT. Isso pôs um pedaço do PT para refletir sobre esse caminho. Ao mesmo tempo que o outro considerava o caminho com o Casagrande. A partir de certo momento, na minha avaliação, os dois lados fizeram uma leitura equivocada de que um desgaste estimado da Dilma iria prejudicar tanto um quanto o outro se estivesse com o PT. E isso acabou fazendo com que o PT ficasse isolado. Mas a eleição mostrou no final que o PT sozinho, aqui no estado, porque só os petistas apoiaram a Dilma aqui no Espírito Santo, e o pessoal do PCdoB, né, que pelo tamanho não é um apoio tão visível. As grandes lideranças, os grandes partidos ficaram todos com Aécio, inclusive o bloco do Casagrande e do Paulo Artung.
e a Dilma quase ganhou aqui no estado no segundo turno. Então, uma diferença pequena. Isso mostrou que eles estavam errados. E mostrou o vigor do PT. Mesmo isolado, nós elegemos 2 deputados federais. O único partido que tem 2. Nenhum outro partido, nem o PMDB, que o estado tem 2, só tem 1. E nós mantivemos uma boa presença na Assembleia com 3 deputados, 10% da Assembleia. Então o PT mostrou vigor numa situação extremamente difícil. Terminada a eleição, um novo governo posto, os desafios do Estado, sendo um partido aliado ao projeto nacional, o Paulo Artur nos chamou e disse que era importante colaborar e ajudar o projeto nacional e vice-versa. Então nós decidimos que nós não podíamos ficar no isolamento, que era válido contribuir e aceitar o convite. Então hoje tem lá o João Cosa como secretário da área de desenvolvimento urbano, né, habitação, saneamento, tem a Lúcia Dornelas na ADERES, né, é um governo que ainda está montando e pode ter outros companheiros presentes. Numa aposta, a nossa aposta de que o projeto liderado pelo PMDB aqui, com a gente junto, possa manter um clima de parceria e ajudar nesse ambiente nacional dessa coalizão que governa o Brasil. Essa é a nossa intenção. Então, como estamos vivendo um quadro de muita dificuldade política, né, essa aliança é sempre muito tênue, mas nós apostamos nisso. Uma maneira de ajudar o Estado, uma maneira de não ficarmos isolados, e uma maneira também de contribuir com esse ambiente nacional de aliança PT e PMDB. É essa aliança posta hoje. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Caparaó, é uma honra. O senhor é um dos primeiros também que está sendo entrevistado por esse nosso novo investimento aqui no nosso Grupo Folha do Caparaó. E fica o convite aqui, quando o senhor quiser voltar, as portas estão sempre abertas, certo? Eu que agradeço e cumprimento o Elias e vocês, toda a equipe, por esta inovação. Um dos aspectos mais importantes do Brasil hoje é a necessidade de democratizarmos a comunicação. Precisamos tirar essa hegemonia de alguns grandes controladores da comunicação para espalhar a comunicação por todo o país, principalmente chegando ao interior, como vocês fazem. Então, estar aqui nessa inovação que é a TV Web, não é isso? Uhum. Para mim também é uma satisfação. Obrigado pelo convite, parabéns à Folha do Caparaó. Eu sempre que estiver por aqui vou procurá-los. Tá, ok. Então, pessoal, obrigado pela audiência e voltamos numa próxima edição. Obrigado.